Olá, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente para o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós conversaremos, prosseguiremos discutindo o capítulo 16, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu vou falar a respeito do item 4, que é um item bem curtinho, na verdade é só um trecho do Evangelho, das Escrituras, mas que dá asa a bastante conversa, a bastante reflexão. E eu fico muito satisfeita de estarmos aqui novamente reunidos para falar um pouquinho sobre a palavra de Jesus, para a gente tentar nos desenvolver um pouco mais, estudando o Evangelho, que é uma ferramenta maravilhosa para esse fim, para o nosso crescimento. Acho que é a ferramenta mais importante. Nós precisamos estudar Kardec, e por isso esse estudo é, assim, muito importante, e eu parabenizo o Davi pela existência do estudo, e fico feliz por ter sido convidada, por poder fazer parte, assim, isso me faz estudar bastante também, e estar sempre em contato, travando em contato com o Evangelho, que nos força, a estudar, e isso é sempre muito bom. Então, sem mais delongas, vamos passar para a leitura do texto, que hoje é bem pequenininho, bem curtinho. Então, nós vamos ler e depois vamos conversar bastante sobre ele. Deixa eu compartilhar a tela para vocês acompanharem. Vamos ver se é esta aqui. Tela? Tem duas telas aqui. Imagino que vocês vão conseguir ver aqui, essa tela. Então, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos falar, o item é Jesus em casa de Zaqueu. Item 4. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam, a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Veja-se. Introdução, artigo Publicanos. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Acho que esse trechinho que ficou aqui, veja essa introdução ao artigo Publicanos, era só um, de onde eu tirei, do PDF que eu tirei na internet, ficou só uma nota, tá? Mas é isso, acho que deu para a gente entender bastante o texto, né? Eu vou parar de compartilhar a tela para a gente voltar a conversar. O texto é um texto bem pequenininho, né? Acho que é bem conhecido de todos, né? A história de Zaqueu, o publicano. O publicano era o coletor de impostos, naquela época. E acho que todos sabem, que o coletor de impostos era alguém odiado entre os judeus, porque eles entendiam que o publicano, o cobrador de impostos, era um traidor. Era um traidor, porque ele tirava dinheiro dos judeus para entregar para os romanos, o povo que estava os submetendo, no entender deles.
Então, ele era mal visto. Enfim, ele era mal visto por todos, porque ele não era romano, então não era bem quisto entre os romanos. E entre os próprios judeus, ele também era visto como um traidor, então alguém execrado pela maioria deles. E nós vamos falar a respeito dele, né? De Zaqueu, uma passagem bastante conhecida, mas nós vamos tentar trazer, ainda bem, né, o Espiritismo nos conta um pouco mais a respeito da história. Através das psicografias, das obras psicografadas, nós conseguimos saber um pouco mais a respeito daquela cena que é narrada de maneira tão singela dentro das escrituras. Nós podemos saber um pouco do que antecedeu, do que pensava cada um dos personagens. Então, sim, acho que essas obras psicografadas são maravilhosas, são realmente um tesouro, né? E são muitas outras histórias são também contadas dessa mesma maneira. Nós vamos falar hoje de Zaqueu, mas eu já aproveito para deixar para vocês algumas sugestões de leitura, porque é muito legal a gente poder ver o que está por trás ali no Evangelho, das passagens bíblicas, né? Os detalhes, os meandros, os diálogos, porque nos textos bíblicos tudo é narrado de uma maneira muito direta, né? Muito breve. Então, eu vou dizer a respeito de duas obras, né, que eu vou sugerir, e esta passagem é comentada nessas duas obras que eu vou sugerir. Tá? Então, nós temos aqui o livro Primícias do Reino, de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, e que conta muitas outras passagens. É muito interessante mesmo, muito legal. E o livro Boa Nova, que acho que é conhecido, muito conhecido, né, de todos, de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Essa passagem também está aqui descrita no livro Boa Nova, e é a obra que eu vou utilizar mais, tá? Também está descrito aqui, eu também li, também me inspirei, né, li para preparar o que nós vamos conversar, mas essa obra ela conta com mais detalhes, tá? Esse aqui fala mais do ânimo, do espírito de Zaqueu nessa oportunidade, dos pensamentos, dos sentimentos, tudo que, né, passou no interior de Zaqueu é bem interessante também. E então vamos lá, né? Eu quero primeiro assim fazer algumas observações a respeito da pedagogia de Jesus, né? Como é que ele transmitia seus ensinamentos. É muito interessante observar, se a gente começar a estudar mesmo o Evangelho, a gente vai ver isso acontecendo inúmeras vezes, né? Então, alguém traz uma questão, pode ser os apóstolos, pode ser alguém que veio interpelá-lo com alguma questão, com alguma pergunta, às vezes era até doutores da lei, enfim, surgia assim um questionamento, né? Ou discussões que ele observava, algo que desse aso para que ele trouxesse à tona um ensinamento, né? Como é que surgia? Como é que ele fazia a partir disso? Na maioria das vezes é, às vezes ele respondia com uma outra pergunta para levar a pessoa à reflexão. Isso acontecia bastante, né? Ele trazer uma outra pergunta, em vez de dar a resposta, ele trazia uma outra pergunta. E, na maioria das vezes, ele trazia uma história que viesse ilustrar o ensinamento que ele queria passar. Isso até auxiliava a fixar, ou auxiliava aquelas pessoas a compreenderem melhor a moral, né? Muitas vezes pessoas até com dificuldade, assim, talvez, de compreender alguns temas mais complexos, né? Enfim, assuntos que ainda não era a hora daquele povo entender, então eles podiam ter alguma dificuldade. Essas histórias facilitavam, né? Que a gente conta, a gente chama de parábolas, né? Mas, enfim, e em algumas vezes, inclusive, ele esperava, ele não dava a resposta naquele momento. Ele observava que algum assunto estava ali, que estava havendo algum burburinho, e ele aguardava o momento mais oportuno para, com algum acontecimento,
ele poder, então, trazer a lição, assim, com um exemplo vivo ali. E nós vamos perceber, por exemplo, isso acontecendo, quando ele mandou, por exemplo, os seus discípulos buscarem local para se hospedarem. Mandou os discípulos irem para pregar a boa nova e irem antes dele para conseguir alojamento, né, hospedagem. Isso era algo muito sério para aquela cultura, hospedagem, porque o povo hebreu ele viveu, né, a questão do deserto, de viver andando, né, como nômades, procurando até uma terra para que eles se estabelecessem. Então, eles consideravam essa questão de dar hospedagem para os viajantes algo muito sério, realmente, né? É algo sagrado, praticamente. E então, os discípulos foram, ele enviou, acho que na oportunidade, os discípulos mais novos, os dois irmãos, João e Tiago, e eles foram até a Samaria, e lá, porque existia, né, embora eles provenham do mesmo tronco, né, das tribos de Davi, os samaritanos eles não se davam bem com os judeus, com a maioria dos judeus, né, com as outras vertentes ali, saduceus, enfim, existiam, né, diversas vertentes, e os samaritanos eles não se davam bem. Existia essa disputa assim entre eles, assim, grave realmente, de se odiarem, chegarem até agressões mútuas, enfim. E como eles então foram até Samaria, e lá os samaritanos, né, os identificando como judeus, negou hospedagem a eles. E eles voltaram irritadíssimos e vieram contando para Jesus, né? E sugeriram, mestre, o senhor quer que a gente ore para Deus para que eles destrua, queime os samaritanos, né? Que lance fogo sobre os samaritanos? E Jesus, naquela ocasião, simplesmente disse, né, apaziguou, disse que não, que se por acaso eles não sabem que a lei de Deus não é a lei de destruição, que é a lei de amor, enfim, e encerrou-lhe a conversa, deixando para mais adiante a lição, né? E até que surgiu o momento em que ele foi, quando estava ali evangelizando, né, dando uma lição, em outra oportunidade, ele foi questionado quando ele falava sobre os mandamentos, né? E o mandamento, qual que era o principal mandamento, que lhe responderam que era amar a Deus e todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e ele disse que sim, respondeu muito bem. Mas aí então ele foi questionado, mas e quem é meu próximo? Né? Quem é meu próximo? Ele aproveitou essa oportunidade para dar a lição já para os seus discípulos, que ele postergou, havia postergado. E ele então contou, né, a história que nós também conhecemos, né, a parábola do bom samaritano, em que ele coloca um samaritano que era odiado ali na condição de personagem principal, de herói, né, porque era o samaritano que era o próximo, porque foi ele quem efetivamente foi bom para aquele homem caído na estrada. Né? Acho que todos conhecem a história do bom samaritano. E então é assim que funciona a pedagogia. E não foi diferente quando Jesus veio contar, quando ele veio nos trazer essa lição que redundou, foi trazida nessa ocasião que nós vamos estudar hoje, né? Da passagem de Jesus ali pela casa de Zaqueu. Porque, segundo conta, então, aqui o livro Boa Nova, no capítulo 23, né? Eu vou ler alguns trechos, mas não vou ler inteiro para não cansá-los em demasia. Mas o Humberto de Campos já vem aqui dizendo que, naquela época, os discípulos, eles firmaram no espírito deles uma convicção, né? Eles, enfim, de algum ensinamento de Jesus,
eles tiraram para eles essa conclusão e firmaram essa convicção de que a riqueza era ruim, de que era ruim. Eles condenavam a riqueza, eles condenavam mesmo, assim, de uma maneira radical. E isso, em virtude disso, Jesus muitas vezes teve que intervir aqui, ó, a contendas injustificáveis, isso entre os próprios discípulos. Ó, diz aqui que de vez em quando Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe, outro, né, um discípulo, não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. E o único deles, né, que fazia alguma objeção, que fazia ali o contraponto, era Mateus, né, que na época conhecido como Levi, até porque ele era, entre os discípulos, aquele que tinha mais posses, que tinha uma melhor condição financeira, tendo visto que ele também na época, ele era publicano, ele era um coletor de impostos, quando, né, Jesus o chamou para fazer parte ali do seu grupo. Então ele fazia ali um contraponto ou outro, mas os demais discípulos insistiam, né? Eles batiam firmes de que não. Olha, Filipe, por exemplo, disse assim a Levi numa dessas conversas, né? Continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino do céu. E Jesus, que participava dessas discussões, ele sentia que as dúvidas pairavam no coração dos discípulos, deixando-os entregues aos seus próprios raciocínios, aguardando oportunidade para um esclarecimento geral. Então, ele não se envolvia, ele já tinha sentido que aquele era um assunto que estava trazendo ali discussões entre os discípulos, que eles não estavam se acertando, estava trazendo um contrassenso, até algo de certo prejuízo, porque, enfim, né, durante as pregações isso era um motivo de celeuma entre eles, né, de conflito, mas ele não se meteu, ele ficou aguardando o momento propício para trazer um esclarecimento geral. Aí passou-se então o tempo, né, as pequenas controvérsias continuavam acesas, e chegou o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Aí nós vamos chegar aqui a Zaqueu. Mas antes um parênteses, né, do que é trazido neste outro livro, né? Neste outro livro, então, Amélia Rodrigues, que é o espírito de Amélia Rodrigues que ditou, ela conta que Zaqueu, né, era um publicano, portanto, não tinha amigos. Alguém muito só, muito solitário. Né? Ele tinha ali com ele próprio explicações, né, justificativas pela escolha dele de ter se tornado um publicano, ter aceitado, né, essa posição, mas ele era infeliz com a escolha dele, no fim das contas, porque ele não tinha amigos, ele era muito só, muito solitário, e ele meio que sonhava, né, dentro dele, ele tinha aquele sonho de um dia eu vou conseguir amealhar muitos bens, o dinheiro suficiente para viver, e vou abandonar essa vida e vou me mudar daqui, vou para um lugar distante, onde ninguém me conheça, onde eu possa começar de novo, seguir minha vida e ser feliz. Era um dos planos dele. E ele, no íntimo dele também, ele tinha dúvidas, né? Aquela consciência fada, será que ele era tão errado? Enfim, tudo isso o assombrava muito. E ele, então, ouviu falar de Jesus. E ele ouviu falar de Jesus até porque na cidade dele, um cego, né, o Bartimeu, foi curado. Ele acompanhou, ele conhecia Bartimeu. Quantas vezes ele ajudou Bartimeu? Quantas vezes ele fez ali a caridade, o auxiliou?
e viu quando Bartimeu voltou, né, entrou na cidade novamente curado. E, além disso, ele ficou sabendo que Jesus tinha entre seus discípulos um publicano. Ele aceitou um publicano. Para ele, ele ficou deslumbrado com aquilo que ele era um publicano. Ninguém queria tê-lo próximo. Ele tinha essas dúvidas: será que Deus, né, me aceitaria? E ele, então, ficou assim, queria muito conhecer Jesus. Quem era esse homem que né, enviado de Deus, que tinha aceitava, falava com os publicanos, né, que falava com prostitutas, que falava com ladrões, enfim. Quem era? Ele estava, assim, muito curioso, tinha um desejo íntimo muito grande de conhecer Jesus. E então, quando Jesus, né, apareceu em meio à multidão se apinhando, e ele era um homem muito baixinho e gordo, e ele, além de tudo, odiado. Ninguém ia ceder lugar para ele ou auxiliar de alguma maneira para que ele chegasse perto de Jesus. Então, ele teve ali uma bela ideia, né? Ó, ele queria vê-lo, né? Como diz aqui, agora vamos voltar para o texto, né? Diz aqui ó, que Zaqueu conhecia de renome, Messias, queria vê-lo. Zaqueu era um chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, porém de pequena estatura, como eu disse, tanto que, buscando satisfazer o seu desejo ardente, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, que era uma árvore, né? Levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara ao seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce essa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo, abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos na sua casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento às suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Felipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem-amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os seus discípulos sobre um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente na terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou:
Os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurada és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Felipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos aferrados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu, com generosa firmeza: Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então os apóstolos passaram a compreender melhor, né, que Jesus estava tentando explicar. Filipe até disse: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz, o mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com suas explicações, o mestre acentuou: Sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. E até, então, depois Zaqueu mandou servir, né, uma grande mesa ao Senhor, aos discípulos. Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral, e contam-se ainda que foi logo após essa passagem que Jesus também trouxe aqui a parábola dos talentos, né, também para... Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu,
seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Demorou, né? Uma leitura longa, mas valeu a pena. Fala se não valeu a pena, é uma história linda, uma história maravilhosa, a gente consegue compreender mais, né? Todo o contexto em que isso se passou, para a gente tirar, então, a moral de toda essa história, né? A lição de estudo. Os discípulos aprenderam naquela ocasião algo que nós vamos aqui tratar hoje. Né? Não existe, na verdade, uma condenação da riqueza. Não existe condenação da riqueza, condenação das pessoas que têm uma melhor condição financeira. Né? Nós podemos sim fazer mau uso da riqueza, e aí, por conta do mau uso, nós poderemos ser, entre aspas, né, condenados. Podemos falir, podemos ter uma queda moral. Mas não é a riqueza que é ruim, não é o recurso financeiro que é ruim. Né? Nós temos que entender isso, como deixou bem claro ali na passagem Jesus. Né? Deus não quer ver todo mundo miserável, um monte de mendigos, todos passando necessidades. Deus não ia querer isso não existe lógica, não é inteligente isso. A própria justiça humana, que é muito mais falha, não quer isso, proíbe. Não sei se vocês sabem, mas na nossa legislação existe um dispositivo que proíbe a doação de todos os bens, sem que haja uma reserva de bens suficiente para garantir a subsistência. Por quê? Porque não quer pessoas miseráveis. Aí quem que vai ter que sustentar? O Estado vai ter que sustentar a pessoa que resolveu dispor de tudo e ficou sem nada e agora não tem condições de tampouco prover seu próprio sustento? Não, nós queremos pessoas que tenham condições de ser autônomas, né? Pessoas que tenham autonomia, que sejam senhoras de si mesmas, que possam prover seu próprio, pelo menos o necessário, o essencial. Nós não precisamos ter o conforto, o luxo, o supérfluo, mas o essencial é necessário que todos tenham. Isso, inclusive, é algo que está no Livro dos Espíritos, que é um dos elementos necessários para a felicidade relativa que nós podemos encontrar aqui na Terra, que é a posse do necessário, né, com relação aos bens materiais ou à vida na matéria, é essencial a posse do necessário. Né? E além disso, para ser feliz, né, além da posse do necessário, aí se soma, né, a consciência limpa, né, consciência limpa, uma consciência, enfim, tranquila, e a fé no futuro. Né? Mas nós temos aí, então, a questão da posse do necessário como algo indispensável para se obter a felicidade aqui na Terra. E então, o que nós precisamos é aplicar bem os recursos, tendo conhecimento, sabendo que eles não nos pertencem, que tudo pertence a Deus. Tudo, até o nosso próprio corpo pertence a Deus. Nada do que está aqui nos pertence, nós só somos usufrutuários, mordomos, e espero que fiéis, temos que ser mordomos fiéis, nós estamos cuidando de bens que não nos pertencem, que Deus nos emprestou para fazer uso transitoriamente enquanto passamos aqui na Terra. E depois será cobrado de nós o bom uso desses recursos. Nós vamos ter que prestar contas do que fizemos com os recursos que nos foram entregues, disponibilizados. Fizemos bom uso? E qual é o uso que Deus espera de nós? Ah, porque eu fiz muitas viagens, eu comprei roupas de luxo, comprei iate, comprei casa. Não, não é, né? Nós temos que usar isso, empregar isso para o desenvolvimento coletivo, para o bem comum. A riqueza, ela é um importante instrumento de cocriação. Quando Deus nos entrega, né, ele nos prodigaliza de bens materiais, é porque ele confia em nós. Né? Aquele que recebeu muitos bens materiais é um voto de confiança. Deus está dizendo, olha, confio que você é alguém capaz, capacitado para me auxiliar
a promover o progresso, a promover o bem comum, a promover, entendeu? O desenvolvimento para a coletividade. Eu confio em você, vou te entregar porque eu sei que você vai fazer bom uso. Então, quem é pródigo, né, de bens materiais, precisa se fazer esse questionamento: será que eu estou fazendo o que é esperado de mim? Será que eu estou fazendo bom uso desses bens materiais? Vejam, se não existisse mesmo algumas pessoas com muita quantidade de recursos materiais, porque a gente vê que a riqueza ela não é dividida igualmente entre todos. E aí a gente pensa: por que Deus fez isso? Por que alguns têm tantos, outros têm tão pouco, né? Ele entendeu que é importante que alguns tenham muito. Porque se alguém não tivesse muito recurso material, ele não teria, ninguém teria condições de investir realmente pesado para questões que exigem um aporte muito grande de recursos. Se alguém na história da humanidade não tivesse tido muitos recursos, nós não teríamos tido a revolução industrial, nós não teríamos tido o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. Isso só foi possível porque algumas pessoas tinham muitos recursos e puderam investir em pesquisas, em automação, em desenvolvimento enfim, da ciência. Então, foi colocado na mão de pessoas certas, né? E lá nos idos lá de Thomas Edison, quem mais que produziu muito, enfim, inúmeras pessoas, né? Não vamos nem citar. E até hoje, né? Hoje mais agora recentemente, o desenvolvimento da internet, da informática, isso tudo tem pessoas, nós sabemos, estão lá no ranking dos homens mais ricos, né? Pessoas com muito dinheiro, muitas condições. Bill Gates, esqueci o nome do outro agora que já morreu lá da Apple. Oh, meu Deus, falhou aqui. Enfim, né? Vocês entenderam o ponto. Algumas pessoas com muita quantidade de recursos conseguem investir em coisas que realmente se faz necessário muita quantidade de recursos. Mas se todo mundo tivesse pouquinho, ninguém ia assim, vamos nos juntar para a gente fazer isso. Isso ia ficar muito difícil. Não ia ter tido o desenvolvimento, progresso da humanidade, contou com essas pessoas. Entendeu? Eu gosto de acompanhar lá no History Channel, Discovery Channel, tem algumas séries muito interessantes e mostram muito do desenvolvimento daquela época, da disputa entre duas pessoas ali, um criava uma coisa, outro, eu vou melhorar. Isso é colocando dinheiro, colocando dinheiro, colocando dinheiro, né? E então, assim, realmente a riqueza é importante na mão das pessoas certas, naqueles que vão trazer o progresso, né? E como ali no Zaqueu, né? Ele trazia emprego, ele gerou emprego. O que é melhor? Você dá uma esmola ou você dá um emprego? Para aquela pessoa nunca precisar de novo. Ela ter dignidade, hombridade de conseguir pelo próprio trabalho rendimentos para sustentar a sua família. Isso é muito mais nobre. Com alguém que tem condições enfim, constrói uma fábrica, algo que além de trazer desenvolvimento, de fornecer material que é necessário para toda a população, né, de alguma forma. Então, sei lá, temos lá a indústria de pesticida. Poxa, vai ser importante, as pessoas precisam disso, precisa de que alguém produza. Além de estar fazendo uma atividade que é importante, que é de necessidade, ele ainda está gerando milhares de empregos, milhares de empregos. Então, tá aí a questão, né? Zaqueu tinha dinheiro, ele tinha, mas ele estava aqui empregando aquilo em benefício das outras pessoas. Ele ainda tratava bem os seus servidores, ele era um bom patrão, ele era né, alguém que estava fazendo um bom uso, estava empregando muito bem seu dinheiro e ainda feliz, ainda resolveu doar, né, ali metade dos seus bens naquela ocasião. Nós temos inúmeros exemplos assim. Eu citei agora há pouco Bill Gates, né? Bill Gates,
só para citar e exemplificar, porque temos inúmeros outros exemplos dessa natureza. Bill Gates é, né, um dos homens mais ricos do mundo, e ele já doou mais de 70 bilhões de dólares para filantropia. Ele criou uma fundação, né, fundação, acho que, não lembro se é só a Fundação Bill Gates ou Bill e Melinda Gates, que é a mulher, e essa fundação, ela é responsável por trabalhos maravilhosos. Eles se dedicaram a tentar erradicar a mortalidade infantil, auxiliar os países em desenvolvimento, os países do terceiro mundo, na questão sanitária, porque eles chegaram à conclusão, eles visualizaram que a causa maior de mortalidade infantil ali ainda era diarreia, algo facílimo de ser cuidado, evitado, e que isso acontecia lá porque eles não tinham saneamento básico, e que eles não teriam condições, recursos para realmente implantar saneamento básico. Então, não era só levar o saneamento básico para lá, não, era desenvolver alguma tecnologia, enfim, alguma ideia de saneamento para o saneamento básico que fosse barata. Eles promoveram, é muito interessante, tem também sobre Bill Gates, eu não lembro se acho que é no Netflix ou no Prime Video, enfim, tem uma série sobre ele que conta bastante isso, né? Ele, de início, ele desenvolveu um projeto que era uma espécie de um concurso aberto para mentes brilhantes, para que eles apresentassem projetos, né, de saneamento. E, enfim, eles desenvolveram essa questão. Além disso, tem inúmeros outros projetos, né? Eles financiam muitos tipos de pesquisa, pesquisas de vacinas, enfim, muitas atividades de muito relevo, de muito interesse para a coletividade. E para isso precisava de recursos. E eles próprios doaram mais de 57 bilhões para essa fundação e conseguiram que outros, eles acabaram fazendo, né, uma espécie de mobilização de outros milionários para que eles também entrassem nesse novo movimento aí que é de fazer doações. Então, vejam, né, que alguém que desenvolveu algo de muito importante para toda a coletividade, que é o desenvolvimento da internet, dos recursos tecnológicos, e, além disso, faz, em outras frentes, ele também faz a filantropia, a caridade, a beneficência. Ele, em diversas, então, é um homem com dinheiro, ele é um pecador, ele está condenado, ele está fazendo bom, ele está movimentando o dinheiro para, enfim, eu nem conheço a vida pessoal, não sei se ele é um homem que comete muitos equívocos, sem esse tipo de análise. Não estou querendo dizer que tudo que fez na vida, porque eu não conheço a vida dele, não estou fazendo uma apologia, só um exemplo de que, em algum aspecto ali, ele está sendo útil, né? Sem dizer que ele é perfeito, que tudo que ele fez é bom, que todos os projetos, até porque eu não conheço, tá? Vamos deixar isso claro. Mas é um exemplo, né? Como tivemos muitos outros. Princesa Diana, né? Como ela, sendo uma pessoa ali muito pública, como ela conseguiu fazer, né? Enfim, tocar, sensibilizar as pessoas para tantas questões importantes, né? Foi a primeira pessoa a tocar numa pessoa portadora de AIDS, porque na época existia um preconceito muito grande, e ela foi visitar, ela tocou, né? Apertou mãos. Então, existia um divisor de águas, né? Na forma de se portar. É uma pessoa com dinheiro. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo falando da Condessa Paula, uma história linda, né? A Condessa Paula que levava sua filha para aprender com ela a fazer beneficência, ia na casa de pessoas com muita necessidade, ela não queria que as pessoas a conhecessem, soubessem da vida dela, de onde veio, que lhe pedissem favores, favores, ficassem em débito, né? Que tivesse que, enfim, achar que precisavam de alguma forma agradecer, e ensinando a filha a fazer a caridade com recursos dela própria, né? Não só transferir dinheiro da mãe, os bens que eram da mãe para
as pessoas, mas fazer atividade com as suas próprias mãos ali, manuais, então fazer roupinhas, enfim, ajudar com a costura. E temos inúmeros exemplos, então, assim, né? Se a gente pensar no mundo. Então, a riqueza não é o problema. O problema é o uso que se faz dela, né? E as pessoas que têm muitas condições, então, têm maiores responsabilidades, sim. Tem mais chance de queda, né? Porque, enfim, ter muito dinheiro abre portas aí para viciações inúmeras, para o ego, para o egoísmo, enfim, para vaidade exacerbada. Mas, quem vencer essa queda ó, tem muita chance de desenvolvimento se souber bem empregar a riqueza que foi parar em suas mãos. O que mais que nós podemos falar dessa lição de trazer, né? Vamos pensar. Bom, que, como eu disse, né, nós precisamos apenas do essencial. A gente tem que dar valor, o valor adequado às coisas materiais, né? Nós temos muito e estamos sempre nos queixando. Nós temos muito mais do que qualquer pessoa lá um príncipe. Se a gente pensar em Dom Pedro I, né? Como é que viviam? Eles não tinham ensaneamento básico, não tinha nem esgoto, né? Se pegasse uma gripe, era capaz que morresse. Nós temos tudo isso. Não tinha geladeira. Nós temos geladeira, né? Nós temos máquina agrícola para facilitar o trabalho manual. A gente tem de tudo e a gente ainda reclama. A gente sempre quer mais. Não basta o que a gente tem. Não basta um carro, que antigamente era carro de boi, né? Ou uma carroça. Hoje nós temos carros, veículos automotores que nos levam com facilidade de um lugar a outro. Mas não basta. A gente não quer só ter um carro, a gente quer ter o carro do ano, a gente quer ter aquele melhor daquela marca. Então nós acabamos criando necessidades que nos tornam infelizes, na verdade. Porque essa busca pelo supérfluo, por ter o que o outro tem, por, né, o que os outros vão pensar, enfim, isso é causa de ansiedade para nós mesmos. Nos gera uma ansiedade muito grande, essa vontade de trabalhar, 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 trabalhar e não viver, não ter tempo para poder acumular recursos, acumular recursos, acumular recursos. Então, a gente precisa, sim, dos bens materiais para viver na Terra, mas nós precisamos deles para viver, e não viver para ter bens, é o contrário, né? Nós temos que ser senhores dos bens materiais e não nos deixar que os bens sejam senhores de nós, certo? Nós temos que ter domínio, né, sobre esse desejo dos bens materiais, não nos deixar dominar por eles, né? E eu trouxe aqui uma história que é bastante interessante, bem rapidinho para a gente já fechar, que dá bastante essa ideia, né? Porque a gente busca, às vezes, encontrar felicidade nos bens materiais e a felicidade não está ali. Não está. A felicidade está em ser útil, em fazer o bem uso dos recursos materiais, fazendo outras pessoas felizes à nossa volta. É assim que a gente encontra a felicidade. Quando a gente tem satisfação, que a gente encontra, sabe, aquele sentimento bom de ser útil, de é gratificante poder fazer o bem para as outras pessoas. Então, olha, eles contam que um bilionário nigeriano, Femi Otedola, em uma entrevista por telefone, ele foi questionado pelo apresentador de rádio: Senhor, o que você se lembra que o tornou o homem mais feliz da vida? Femi disse: Passei por 4 estágios de felicidade na vida e finalmente entendi o significado da verdadeira felicidade. A primeira etapa foi acumular riquezas e meios, mas nessa fase não consegui a felicidade que queria. Em seguida, veio a segunda etapa de coleta de objetos de valores. Mas percebi que o efeito dessa coisa também é temporário e o brilho das coisas valiosas não dura muito. Então veio a terceira fase de obtenção de grandes projetos. Foi quando eu tinha 95% do fornecimento de diesel na Nigéria e na África. Também fui o maior proprietário de navios da África e da Ásia, mas mesmo aqui não obtive a felicidade que tinha imaginado. A quarta etapa foi quando um amigo meu me pediu para comprar cadeiras de rodas para algumas crianças com deficiência. Quase 200 crianças.
A pedido do amigo, comprei imediatamente as cadeiras de rodas, mas o amigo insistiu que eu fosse com ele e entregasse as cadeiras de rodas às crianças. Eu me preparei e fui com ele. Lá, eu dei essas cadeiras de rodas para essas crianças com minhas próprias mãos. Eu vi o estranho brilho de felicidade nos rostos dessas crianças. Eu os vi todos sentados nas cadeiras de rodas, se movendo e se divertindo. Era como se eles tivessem chegado a um local de piquenique, onde estão compartilhando um prêmio acumulado. Eu senti uma alegria real dentro de mim. Quando decidi ir embora, uma das crianças agarrou minhas pernas. Tentei libertar minhas pernas suavemente, mas a criança olhou para o meu rosto e segurou minhas pernas com força. Abaixei-me e perguntei à criança: precisa de mais alguma coisa? A resposta que essa criança me deu não só me deixou feliz, mas também mudou completamente minha atitude em relação à vida. Esta criança disse: quero me lembrar do seu rosto, para que, quando me encontrar com você no céu, eu possa reconhecê-lo e agradecê-lo mais uma vez. Esse foi o momento mais feliz da minha vida. É lindo. É isso que traz realmente a verdadeira felicidade para nós. Então, não nos enganemos, né, com essa ilusão da matéria, de ter, de acumular bens. Tenhamos sim, porque nós precisamos de bens, tenhamos o conforto, mas que a gente possa nos lembrar de fazer bom uso. Se temos bens, recursos materiais sobrando, né, à nossa disposição, que a gente possa empregar no bem do nosso semelhante, empregar no progresso da humanidade, no desenvolvimento do progresso na Terra, né? Porque, como disse, né, o Papa Francisco, os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Que essa reflexão possa iluminar nossos corações e nos fazer, né, refletir, pensar sobre a vida, sobre o que nós estamos fazendo dos recursos que chegam às nossas mãos. Que nós possamos ter ideias maravilhosas durante essa semana, de como servir mais, de como sermos mais úteis, de como auxiliar o próximo, de como ser co-criador junto com Deus e auxiliar o progresso da nossa terra, dos nossos semelhantes. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela atenção.